Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito do Deus que nos sonda. E para falar um pouquinho a respeito desse assunto, eu gostaria de ler para você o Salmo 139, no versículo 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. No versículo 2 diz assim: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Talvez você já ouviu falar de ponto cego. Quando os motoristas geralmente estão dirigindo a esse ponto cego, que significa que é algo que o motorista não consegue enxergar, que ele não consegue ver, que está oculto aos olhos dele. Então, isso acredito eu que não acontece somente nessa situação, né, dos motoristas, mas tem muitas coisas que passam imperceptíveis aos nossos olhos, muitas coisas que nós não percebemos ao longo do nosso dia, porque nós temos essa limitação. Nós não conseguimos perceber tudo que está à nossa volta, principalmente, por exemplo, em um ambiente muito movimentado, como um supermercado ou como no centro da cidade, onde há muito movimento, nós não conseguimos perceber todas as coisas, nós não conseguimos ver todas as coisas, né? Então, eu acredito que também dentro de nós há essa limitação. Nós não conseguimos nos enxergar de uma maneira completa e total. Por isso que nesse texto o salmista diz para Deus sondar ele. Sonda-me, Senhor. E essa sondagem no Senhor, ela é tanto no corpo, como na nossa alma, como no nosso espírito. O Senhor que nos criou, nos enxerga por completo. A palavra de Deus fala que Ele sabe quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. E o Senhor sabe também, né? Quantas células nós temos no nosso corpo. O Senhor sabe a respeito do nosso DNA. O Senhor sabe quantas vezes nós piscamos, quantas vezes nós respiramos, quantas vezes o nosso coração bate. O Senhor tem todas essas informações. Se nós formos ver também a nossa memória, nós não conseguimos nos lembrar de todos os nossos dias. Você consegue se lembrar todos os cafés da manhã que você já tomou? Por exemplo, no dia 5 de abril de 2005, você sabe o que você tomou no café da manhã? Eu não faço a menor ideia, né? Eu não lembro. Mas Deus se lembra de tudo, de completamente tudo ao nosso respeito. De todos os nossos dias, o Senhor tem total conhecimento de onde nós fomos, de onde nós deixamos de ir, aquilo que nós comemos, aquilo que deixamos de comer, a roupa que nós vestimos. O Senhor sabe completamente tudo ao nosso respeito. A palavra do Senhor fala que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos falar. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. O Senhor sabe todo o conteúdo dos nossos pensamentos, da nossa mente. E como isso é importante para nós? Porque para nós há muitos pontos cegos a respeito de nós mesmos. Mas Deus nos ajuda a nos enxergarmos como nós realmente somos. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos enxergar, nos ver ou nos considerarmos além do que nós somos. Muitas vezes nós achamos que estamos indo muito bem em determinadas áreas das nossas vidas, mas nós podemos lembrar que o padrão do Senhor é mais alto. Então nós podemos melhorar até mesmo nessas áreas que nós pensamos que estamos indo muito bem. E ainda na área das nossas fraquezas, o Senhor também tem a total visão e sabe até onde nós conseguimos ir, até onde nós conseguimos chegar. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe das nossas dificuldades. E é tão lindo quando nós começamos a meditar e a pensar a respeito disso. Eu me lembro que o salmista diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista conversando com ele mesmo e se perguntando: por que você está abatida? Por que a minha alma está perturbada dentro de mim? Muitas vezes nós passamos por isso também. Sabe aquele dia que nós acordamos
e nós nem mesmos entendemos o que está acontecendo conosco, o que está passando no nosso coração. A gente não consegue discernir do porquê às vezes nós acordamos tristes, no porquê nós estamos perturbados ou angustiados. Deus nos conhece. Ele sabe tudo aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ainda que para nós seja algo oculto, seja algo confuso, seja algo que nós não venhamos conseguir entender. Mas Deus sabe, no mais profundo de nós, aquilo que está acontecendo. E por isso é tão importante nós abrirmos o nosso coração diante de Deus e permitir que Ele faça essa sondagem. Quando nós vamos ao médico, o médico faz essa sondagem para saber o que está acontecendo conosco. Ele faz uma tomografia, uma radiografia, e nisso ele consegue ver aquilo que está oculto aos nossos olhos humanos, né? À nossa vista. Esses aparelhos tecnológicos, eles permitem ver aquilo que não é visível. Então, consegue-se ver o estado do coração, o estado do fígado, o estado do rim, o estado do intestino. Dá para ver o estado dos ossos, se estão fraturados, se não estão. E isso é uma sondagem, é observar e achar onde se encontra o problema. E nós precisamos permitir que Deus faça o mesmo conosco. E quando nós fazemos isso, damos essa liberdade para o Senhor, Ele vai trazendo ao nosso conhecimento aquilo que está acontecendo no nosso coração. Muitas vezes é uma área que não foi curada, é um trauma que nós vivemos. Muitas vezes nós agimos assim porque estamos imitando um padrão de comportamento. E nisso o Senhor vai mostrando a nós, claro que aos poucos, né? Para não assustar a gente, se Ele mostrar tudo de uma vez, acredito que a gente não vai aguentar. Mas o Senhor vai trazendo esses pontos específicos, vai tirando, digamos assim, esses pontos cegos e trazendo para a luz, para que nós venhamos enxergar também. Porque o Senhor sonda todas as coisas, Ele perscruta todas as coisas. O Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Uma das características do Senhor é que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ainda que nós venhamos tentar esconder alguma coisa dele, é impossível nós escondermos algo do Senhor. E nós precisamos confiar no diagnóstico do Senhor e sermos humildes para recebermos esse diagnóstico e sabermos que nós precisamos da ajuda dele para que esse diagnóstico seja resolvido. Eu me lembro de uma história bíblica em que o Senhor, Ele dá uma repreensão, Ele fala: afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. E quando a gente se depara com uma história como essa, isso se torna até mesmo algo contraditório. Porque, nossa, Deus conhece todas as coisas. Como que Ele não conhece essa pessoa? Como Ele não conhece a intenção no coração dessa pessoa? Como Deus não conhece o pensamento dessas pessoas? E não era assim nesse sentido. Eu vi uma explicação a respeito desse assunto em um dos livros que eu li. Eu não posso apontar qual foi o livro, que eu não estou me recordando. Mas dizia assim o autor, que não é que Deus não conhecia essas pessoas, é que essas pessoas, elas não se deixavam ser conhecidas pelo Senhor. Elas se trancavam e se fechavam e não permitiam que o Senhor entrasse na vida delas e realizasse tanto a sondagem, mas também a resolução dos problemas que elas tinham. Por isso que o Senhor fala isso. E nós temos a oportunidade hoje de receber essa sondagem. Porque se nós formos ver, nós não estamos perdendo nada com isso, porque o Senhor já conhece tudo ao nosso respeito. Então, assim, para o Senhor não vai fazer diferença nenhuma, porque Ele já sabe. Ele já sabe quem nós somos. Ele sabe os nossos defeitos, nossas qualidades, Ele sabe nossas forças, nossas fraquezas, mas vai fazer toda a diferença para nós, quando nós nos conhecemos verdadeiramente quem nós somos. Porque é preciso que nós tenhamos uma visão correta de quem nós somos. Nem nos enxergando pior do que nós somos, nem nos enxergando melhor do que nós somos. Enxergando na realidade de quem nós somos, né? E nos aceitando. E estarmos dispostos a mudar. E estarmos dispostos a sermos disciplinados. Eu amo, né, a história de Davi. Quando nós vemos, né, que Saul havia pecado e que ele envia Samuel para a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e Davi não estava reunido ali, junto com o pai, com a mãe, com os irmãos, e Samuel sabia muito bem por que ele estava indo até a casa daquele homem, porque ele iria ungir um novo rei, e
em Israel e esse rei seria Davi, mas quando ele colocou os olhos em Eliabe, o filho mais velho, ele pensou que Eliabe fosse o próximo rei pela aparência, mas o Senhor falou, não, não é esse. E foram passando seus irmãos, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até que ele pergunta para Jessé, acabaram os teus filhos? Ele fala, não, tem Davi. Davi estava apacentando ovelhas, Davi era pastor, e quando chama Davi, o Senhor fala que ele seria o próximo rei. Aos olhos humanos, Davi não tinha nenhuma aparência de rei. A gente imagina que era um menino, era um jovem, mas o Senhor via Davi como rei. E Davi foi o rei mais conhecido de Israel. Nós temos muitos salmos de Davi, que são salmos maravilhosos, e ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então é por isso, nós não devemos também nos basearmos na aparência, mas nós devemos olhar como Deus vê. Muitas vezes nós desprezamos as pessoas pela aparência, mas o Senhor sabe a preciosidade que há dentro de cada um. Eu me lembro que eu tinha visto assim uma pintura muito bonita, e eu olhei o homem que estava fazendo aquela pintura, né? Era pintura em muro, sabe? E aí eu olhei assim e falei, nossa, acho que as pessoas não dariam nada para esse homem. Talvez nem eu daria nada para esse homem, mas ele carregava dentro dele um talento tão bonito, algo tão lindo dado por Deus, que eu não conseguiria imitar de forma alguma aquela pintura, aquele desenho que ele estava fazendo. E é isso, Deus colocou nele essa habilidade. E com certeza há muitos tesouros dentro das pessoas colocados por Deus. Eu gostaria que você meditasse um pouco a respeito disso, que permitisse o Senhor entrar nessas áreas da sua vida que são complicadas, que são difíceis, porque o Senhor quer tratar conosco, quer tratar o nosso coração, a nossa mente, e Ele quer mudar nossa visão a respeito de nós mesmos, né? Que a nossa identidade está no Senhor, e que o Senhor te abençoe, abençoe o trabalho das suas mãos, abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau!